Meu nome é Ingrid. Meu nome é Mayara. Meu nome é Natiane e hoje a gente vai falar sobre o conceito do belo antes das vanguardas europeias. Eu vou começar a falar sobre o romantismo, que foi um movimento artístico que se iniciou no século XIX e o conceito do belo para as pessoas daquela época, para os românticos daquela época, eram pessoas que tinham aparências mórbidas, rústica, que aos olhos da sociedade não é algo comum, é algo estranho, que você olha e fica tipo, que é isso aí, minha gente? E, por exemplo, uma mulher muito branca, com olheiras, essas coisas, eram consideradas mulheres perfeitas, lindas, belas. E esse era o conceito de belo para as pessoas para a época do romantismo. Eu vou falar sobre o realismo. O realismo ele veio para quebrar tudo que o romantismo veio propor, assim. Ele nasceu na França, espalhou pela Europa e por outros continentes aí. E o conceito no realismo é o real mesmo. Eles abordavam as críticas sociais, as dificuldades que eles viviam, principalmente na pintura. Tem muitas pinturas que eles abordam a agricultura e, assim, é o real mesmo. E eu vou falar sobre o parnasianismo. O que é o parnasianismo? Ao contrário de outras dessas coisas literárias, o parnasianismo ele não fala da beleza na pessoa. Ele fala mais na beleza do poema, da poesia e da prosa. Que é quando o poema tá muito bem... Meio que a beleza abstrata? É quando o poema tá muito bem estruturado, o poema tá com os versos bonitinhos e tal, e eles não ligam muito pra o que tem um poema. Tipo, se tá falando... Só pra estrutura dele, né? Eles não se importam. Se tiver falando sobre uma colher, e só tem que estar certo. bonitinho. Eles se empenham para que o poema, a estrutura da poesia seja perfeita. Sem focar no que vai... Pode falar de uma pedra, mas tem que estar perfeito. E tem que estar de um jeito mais formal, porque é o conceito do belo no parnasianismo. Exatamente. Que isso é chamado de arte pura. Nós vamos falar sobre o simbolismo no período moderno. O simbolismo foi um movimento artístico que ocorreu na Europa, precisamente na França, no final do século XIX. Englobou várias linguagens na arte, mas teve destaque a literatura, sobretudo a poesia. Essa foi a tendência que tinha como base a oposição à objetividade dos movimentos, como o parnasianismo, além dos ideais do cientificismo e materialismo. Foi o último movimento antes do surgimento do modernismo. Como o nome aponta, a poesia simbolista traz resgate de símbolos, de uma linguagem universal, de uma linguagem com uma expressão calcada na subjetividade e na fuga da realidade. O poeta aqui é um decifrador dos símbolos que compõem a natureza ao seu redor. O simbolismo quer mergulhar no espírito, que se relaciona a algo maior. Agora iremos falar de algumas características do simbolismo. Eles usam muito reticências, eles pausam bastante, eles têm uso de figuras de linguagem para poder... Figuras de linguagem. Se comunicarem melhor. Isso, e tem a exaltação do miticismo e a fantasia. Construção de versos que descrevem aromas, sons e cores. E que os sentidos são instrumentos de captação dos símbolos ao redor. Valorização da criatividade, a valorização do eu e a musicalidade. Eles também têm preferências por temas soturnos, enigmáticos e esotéricos. Os principais autores europeus são Baudelaire, Mallarmé, Verlaine e Rimbaud. E os principais autores brasileiros têm Augusto dos Anjos, que ele também é conhecido até no período pré-moderno. E também tem Cruz e Souza, Afonso de Guimarães. E é isso. Eu vou falar sobre o pré-modernismo. Foi um período de transição, né? Que incluiu autores que não se encaixavam no movimento da época, né? Não era considerado também uma escola literária, era considerado um movimento literário, porque as obras eram tanto artísticas quanto literárias, mas eram distintas. As características desse movimento foram marcadas pela inclusão da sociedade pelos artistas, né? Eles começaram a usar uma linguagem coloquial mais simples, a exposição da realidade também, que envolvia fatos históricos, sociais e políticos.
tinha a marginalização dos personagens. Isso no século XX aqui no Brasil, que era quando o país estava passando por uma transição também, que era da República da Espada para a República Velha agora. Essa transição também concentrou o poder, né, das oligarquias paulistas e mineiras também, que foi quando aconteceu a política do café com leite. Mas também, né, lidava com os conflitos e as revoltas, que foi a revolta da vacina, teve várias revoltas. Tinha também a política do café com leite, teve várias outras revoltas também. Com esses conflitos e revoltas, os artistas se voltaram para a realidade brasileira, né? E começaram a usar uma linguagem mais simples, e no que resultou em obras de caráter social. Modernistas também que tiveram muito destaque, tanto na prosa quanto na poesia, foi Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto.